Boa noite, sejam bem-vindos ao Cripta da Meia-Noite. Eu começo esse canal hoje, né, com a intenção de trazer críticas, observações e reflexões a partir de livros de terror, HQs de terror e também filmes de terror, né? Sempre focando no gênero de terror. Pode até ter um vídeo ou outro que fuja um pouco do tema, mas o foco do canal é o gênero de terror / horror, né? Essa que é a intenção. E os vídeos serão atualizados toda quinta-feira a gente vai ter vídeo novo, tá bom? E espero que gostem. Se você gostar, dá o seu like aí, curte por favor e acompanhe o conteúdo do canal, tá bom? Abraço aí, sejam bem-vindos. Bom, vamos começar aqui, já vamos estrear em grande estilo, falando de um personagem que eu gosto muito, admiro muito, que é Dylan Dog, o detetive do sobrenatural, né? Para quem não conhece o personagem, é um personagem da editora italiana Bonelli, né? De quadrinhos, né? E no caso, o Dylan Dog, ele é, vamos botar assim, de uma forma geral, ele é como se fosse um John Constantine, né, a italiana, vamos botar assim. Sendo que o John Constantine é um ocultista, né? E no caso do Dylan Dog, ele é um investigador, ele no caso ele é um policial da Scotland Yard, né, porque o quadrinho, apesar de ser italiano, se passa em Londres. Ele é um ex-policial da Scotland Yard que acabou se tornando um detetive particular. E ele tem como meta investigar, aliás, como meta não, como foco, né, investigar casos sobrenaturais, né. Então, assim, é um quadrinho que ele é muito metalinguístico, né. Ele tem muitas referências ao cinema de horror, muitas referências à literatura clássica de horror também, mas principalmente ao cinema, né? As referências são principalmente aos clássicos de cinema de horror e até alguns filmes mais obscuros do cinema de horror também. E o criador do Dylan Dog, o Tiziano Sclavi, ele é um grande cinéfilo, né? Sempre acompanhou o cinema de horror. E ele faz questão de colocar essas referências nas histórias do personagem, né? E não é apenas o Tiziano que escreve os roteiros e trabalha nas histórias. Tem outros artistas que também trabalham nas histórias do Dylan Dog, mas seguem esse padrão que foi criado pelo Tiziano, né? Essa questão da metalinguagem está sempre presente, entendeu? Sempre tem também ou a referência ao noir, ou ao horror, ou aos dois, a fusão dos dois gêneros, né? Também sempre tem uma referência ou outra à ficção científica. Vamos botar que é o cinema fantástico de uma forma geral. E nessa edição aqui em especial, que se chama Proibido para Menores, é o nome dessa história, que, outro detalhe importante, para quem nunca leu Dylan Dog, fique tranquilo que você pode pegar qualquer quadrinho do Dylan Dog e ler. Por quê? Porque cada edição do Dylan Dog tem uma história com início, meio e fim. Então você pode ler de boa. Se você está acostumado a ler Marvel e nunca leu Dylan Dog, cara, é outro estilo de quadrinho, porque são histórias com início, meio e fim, tá? Até tem uma história ou outra que são feitas em 2 edições, mas são raríssimas. Vamos botar aí que 99% dos quadrinhos do Dylan Dog são histórias com início, meio e fim na mesma edição. Então, assim, a trama de Proibido para Menores, no caso, você pode ver que a capa, né, ela sugere um conteúdo adulto, né? Vamos botar assim para a plataforma do YouTube não me censurar aí, que eu não quero ser prejudicado. Bom, então, assim, o que eu posso dizer para vocês é que é uma história que ela trabalha o mito dos snuff films. O que são os snuff films, para quem não sabe?
os snuff filmes é uma lenda que existe, né? Eu digo que é lenda porque não existe nenhum caso que foi provado, entendeu, até hoje. É um mito que existe desde os anos 60, de que existem filmes feitos de forma ilegal, onde pessoas são mortas de verdade, não há simulação. As pessoas são mortas de verdade e sofrem outros tipos de violência até chegar à morte, né? Então, assim, é coisa pesada, né? E o cinema de horror já abordou muito esse tema, né? Em muitos filmes. E então o Dylan Dog, né? A Bonegger resolveu abordar esse tema num quadrinho do Dylan Dog. E, cara, na boa, é uma das melhores histórias que eu já li do personagem. Por quê? Porque ela consegue equilibrar terror de atmosfera, né? Aquele terror que é envolvente, que é sugerido, com terror gráfico, né? Terror gráfico que eu digo é quando você vê a violência sendo mostrada, né? E ela consegue equilibrar isso e fundir isso com elementos clássicos do gênero noir, né? Já que o Dylan Dog é um detetive particular, né? Vamos dizer assim que a base do personagem, a raiz do personagem está sedimentada ali no noir, né? Então, assim, esse quadrinho específico ele consegue fundir os dois gêneros de uma forma muito satisfatória, né? E, cara, o roteiro é caprichadíssimo, não é assim um quadrinho que ele usa a questão da violência gráfica como muleta, não é, entendeu? Você tem a violência gráfica, só que o roteiro é o foco, entendeu? E é uma trama muito bem construída, cara, é uma trama que tem reviravoltas, entendeu? É muito, muito boa, entendeu? E assim, eu obviamente não vou dar spoilers, mas eu só vou passar uma pequena sinopse, entendeu? Cara, a trama consiste no seguinte: o Dylan, ele recebe na sua casa, no seu escritório e casa, né, que ele mora no mesmo local onde ele tem o seu escritório, ele recebe no seu escritório uma ex-estrela de filmes de horror, filmes dos quais o próprio Dylan era fã. Ele era fã dessa atriz e dos filmes dela. E essa atriz, ela relata, eu creio que no caso dessa história, o quanto menos eu falar é melhor. Então, assim, ela diz que ela se sente assombrada por quem ela era no passado, entendeu? Pela estrela que ela foi no passado, uma vez que agora ela está no ostracismo, entendeu? E aí os dois têm um envolvimento amoroso e depois a trama realmente começa, entendeu? E, cara, eu só vou dizer isso, eu não vou dizer mais nada, porque o quanto menos você souber é melhor, porque essa história vai te pegar na curva, cara. É uma história sensacional, muito bem construída mesmo, entendeu? Eu só assim, não sei, mas assim, talvez o vilão pudesse ser um pouco melhor desenvolvido, entendeu? Que eu achei que ficou um pouco no nível do superficial, sabe? Mas assim, de uma forma geral, a história é ótima, ótima, uma das melhores histórias do Dylan Dog que eu já li realmente, entendeu? E, cara, a arte é sensacional, entendeu? É uma arte pintada, mostrar aqui um pouquinho pra vocês, entendeu? Aqui, ó. Arte maravilhosa, cara, maravilhosa mesmo, entendeu? Trabalho assim do mais alto nível, entendeu? Olha isso, cara, olha isso. É realmente assim, coisa fina mesmo, coisa fina, entendeu? É realmente um trabalho que assim vale o seu dinheiro se você
tiver a condição de comprar. Vale o seu dinheiro, vale o tempo que você vai passar lendo, entendeu? E vale inclusive ser relido, né? Porque é um quadrinho realmente muito bom. Então, assim, se você gosta do gênero terror, se você gosta, se você já ouviu falar, né, nessa temática, nesse mito do snuff, né, você vai gostar muito desse quadrinho, muito, muito mesmo, entendeu? E também se você gosta de tramas policiais, noir no caso, você também vai gostar também, entendeu? É bem bacana, assim, porque transita entre esses gêneros, né, como eu disse, transita entre o noir, entre o terror ali, então, assim, agrada os fãs de ambos os gêneros, entendeu? Porque é uma trama realmente muito boa. E, cara, leia o quanto antes, se você tiver condição de comprar, compre, tem na Amazon, tá um preço, assim, relativamente acessível, dá para pegar, entendeu? Nessa época, assim, que a gente está passando de quadrinhos e livros tão caros, entendeu? Dylan Dog você ainda consegue catar os quadrinhos por preços, assim, razoáveis, entendeu? Volta e meia a Amazon coloca em promoção e tal, então dá para catar, entendeu? E, cara, Dylan Dog realmente é um quadrinho, assim, que mantém uma qualidade muito alta, tá entendendo? É óbvio que, assim, as edições elas oscilam um pouco de qualidade, mas, assim, o balanço geral, né, das edições é muito bom, é muito alto, entendeu? Se você comparar, cara, Dylan Dog com qualquer título atual, assim, da Marvel e da DC, cara, tá muito acima, tá entendendo? Muito acima. Qualquer talvez eu esteja exagerando, né? Porque a gente sempre tem uma exceção ali na Marvel e na DC de coisa boa sendo feita, mas de uma forma geral eu acho a maioria das coisas muito fracas, entendeu? E tanto que quadrinho de super-herói é uma coisa que eu quase não leio mais, porque eu realmente, a cada dia que passa, eu me desinteresso cada vez mais. E a cada vez que eu conheço um quadrinho com uma proposta nova, que fuja de super-heróis, e que fuja até do mainstream norte-americano, né? A cada dia que eu conheço essas pérolas, eu vou me desinteressando cada vez mais pelo quadrinho mainstream norte-americano, entendeu? Então é isso, cara, recomendo muito, entendeu? Alta recomendação aí, entendeu? Dylan Dog proibido para menores, te mostrando aqui a capinha mais uma vez, entendeu? Muito bom mesmo, tá? Ah, e esqueci de passar aqui o nome dos autores, né? O roteiro foi feito por um autor chamado Ruju, eu creio que seja essa a pronúncia, né? Ruju. E os desenhos foram feitos aqui por uma dupla chamado Furneaux e Armitan, né? Provavelmente, assim, um deve ter desenhado, né? O Furneaux deve ser o desenhista e o Armitan o arte finalista, creio eu. Entendeu? Cara, ó, fino, meu irmão. Trabalho fino. Pega que você não vai se arrepender, tá bom? Alta recomendação. Abraço para você, boa noite e semana que vem a gente está de volta com mais uma boa recomendação. Abraço a todos vocês.